Imagine acordar em um mundo onde a guerra acabou, mas a paz nunca chegou. As ruas estão silenciosas, as bandeiras mudaram. Os jornais não falam mais em liberdade, democracia ou reconstrução. Falam em obediência, em pureza, em ordem e, acima de tudo, falam em Hitler, porque neste mundo ele venceu. A Alemanha nazista não foi derrotada. Berlim não caiu. O regime não desmoronou. Pelo contrário, ele se expandiu, primeiro pela Europa, depois pela África, depois pelo Oriente. E, finalmente, olhando para o resto do planeta como se o mundo inteiro fosse apenas uma peça esperando para ser tomada. Mas a parte mais assustadora não é imaginar Hitler vencendo a guerra. É entender o que ele planejava fazer depois. Porque para Hitler, vencer militarmente nunca foi o objetivo final. Era apenas o começo. O verdadeiro plano era reconstruir o mundo inteiro, segundo uma fantasia brutal, racista e totalitária, onde milhões de pessoas não teriam lugar para viver, trabalhar, pensar ou sequer existir. E esse mundo teria começado pela Europa. A Alemanha seria o centro de tudo, não apenas uma potência, não apenas um império, mas o coração de uma nova ordem mundial. Berlim seria transformada em uma capital gigantesca, monumental, quase impossível de compreender. Prédios colossais, avenidas imensas, símbolos nazistas em todos os cantos. Não seria uma cidade feita para pessoas, seria uma cidade feita para intimidar, para fazer qualquer visitante se sentir pequeno, fraco, irrelevante diante do poder do regime. Hitler queria que o mundo olhasse para essa nova capital e entendesse uma única mensagem: a Alemanha dominaria o futuro. Mas para construir esse futuro, ele primeiro precisaria apagar o passado. Países conquistados não seriam simplesmente administrados, eles seriam desmontados. A Polônia, por exemplo, deixaria de existir como nação livre. Suas cidades seriam ocupadas, sua cultura seria sufocada. Sua população seria dividida entre aqueles que poderiam ser explorados e aqueles que seriam eliminados. Escolas seriam reescritas, livros seriam destruídos, crianças seriam ensinadas a esquecer quem eram. Porque regimes totalitários não controlam apenas territórios, eles controlam memória. E Hitler entendia isso. Ele sabia que para dominar um povo por gerações não bastava vencer seus exércitos, era preciso vencer sua identidade. Na visão nazista, milhões de eslavos seriam expulsos, escravizados ou mortos para abrir espaço para colonos alemães. Fazendas, vilas e cidades inteiras seriam entregues a famílias consideradas racialmente aceitáveis pelo regime. Imagine olhar pela janela da sua casa e ver soldados chegando, não para prender um criminoso, não para investigar um crime, mas para dizer que sua existência ali não era mais permitida. Você seria removido como se fosse um obstáculo, como se fosse poeira no caminho de um projeto maior. Esse era o tipo de mundo que Hitler imaginava. Um mundo onde a vida humana tinha valor apenas se servisse ao império. E se você não servisse, você desaparecia. Os campos de concentração não teriam sido encerrados depois da vitória. Eles teriam se expandido, porque no sistema nazista o terror não era um acidente, era uma ferramenta. Servia para punir, para explorar, para assustar, para lembrar a todos que qualquer forma de resistência teria um preço. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, dissidentes políticos, intelectuais, artistas, religiosos, homossexuais, comunistas e qualquer pessoa considerada indesejável, continuariam sendo caçados, não por semanas, não por meses, mas por anos, talvez décadas. E quando um grupo fosse destruído, outro seria escolhido. Porque regimes baseados em ódio sempre precisam de um novo inimigo. Sem inimigo, a mentira começa a desmoronar. E Hitler construiu todo o seu poder sobre mentiras. A mentira de que uma raça era superior. A mentira de que a violência purificava. A mentira de que a submissão era ordem. A mentira de que um homem poderia redesenhar a humanidade como se estivesse movendo peças em um mapa.
Mas o mapa que Hitler queria redesenhar não parava na Europa. A União Soviética seria transformada em uma imensa colônia de exploração. Seus recursos naturais seriam saqueados. Seu povo seria controlado. Suas cidades seriam reduzidas a centros de trabalho, vigilância e medo. Moscou não seria tratada como uma capital conquistada. Seria tratada como um troféu, um símbolo de que o comunismo havia sido esmagado e de que qualquer oposição ao nazismo poderia ser destruída da mesma forma. Mas aqui está o problema. Vencer a União Soviética não satisfaria Hitler, porque o projeto dele não tinha um ponto final claro. Esse é um dos aspectos mais perigosos de ideologias expansionistas. Elas sempre encontram uma nova fronteira. Depois do leste europeu, viriam os Balcãs. Depois, o Mediterrâneo. Depois, o Oriente Médio. Depois, a África. Cada região seria analisada não pelo valor de sua população, mas pelo que poderia oferecer ao Reich o petróleo, minérios, portos, alimentos, rotas comerciais, trabalhadores forçados. O mundo se tornaria uma máquina, e no centro dessa máquina estaria Berlim. Mas existe outra parte ainda mais sombria. Hitler não queria apenas controlar terras. Ele queria controlar pessoas dentro de suas casas, escolas, igrejas e pensamentos. A vida cotidiana seria transformada em vigilância. Crianças cresceriam cercadas por propaganda. Desde cedo, aprenderiam que obedecer era virtude, que duvidar era fraqueza, que denunciar vizinhos, professores ou até familiares poderia ser visto como patriotismo. A juventude seria militarizada, meninos seriam preparados para servir, meninas seriam preparadas para gerar filhos para o império. A família deixaria de ser apenas uma família, viraria uma peça do Estado. O corpo deixaria de pertencer ao indivíduo. A mente deixaria de ser livre. E qualquer arte que não servisse à ideologia seria destruída. Pinturas seriam proibidas, livros seriam queimados, músicas seriam censuradas, filmes seriam usados como armas psicológicas. Nada seria neutro, nem a escola, nem a ciência, nem a religião, nem o entretenimento. Tudo teria uma função: reforçar o regime. E talvez esse seja o detalhe mais assustador. O mundo de Hitler não seria apenas violento, seria organizado, burocrático, metódico. Horror teria formulários, carimbos, trens, arquivos, departamentos, relatórios. Pessoas seriam classificadas, medidas, registradas, transportadas e apagadas por um sistema que fingiria ser racional. E isso tornaria tudo ainda mais aterrorizante, porque o mal não viria apenas gritando nas ruas. Ele viria também em mesas de escritório, em decisões administrativas, em ordens assinadas por homens que voltariam para casa no fim do dia e jantariam com suas famílias. Mas se Hitler tivesse vencido, o mundo fora da Europa também não estaria seguro. Os Estados Unidos seriam o grande obstáculo. Mesmo que não fossem invadidos imediatamente, seriam cercados por influência, propaganda, espionagem e pressão militar. Hitler sabia que atravessar o oceano e conquistar a América seria quase impossível. Então, o caminho mais provável seria outro: enfraquecer por dentro, apoiar movimentos fascistas, alimentar divisões raciais, explorar crises econômicas, transformar medo em política, porque muitas vezes uma nação não cai quando um inimigo invade, ela cai quando começa a acreditar nas mentiras desse inimigo. E esse teria sido o perigo. Não apenas tanques nas ruas, mas ideias entrando nas casas. Discursos prometendo ordem, líderes dizendo que todos os problemas têm um culpado simples, multidões querendo segurança a qualquer custo. E quando uma população entrega liberdade em troca de proteção, ela muitas vezes perde as duas. Em um mundo onde Hitler venceu, a ciência também teria seguido um caminho sombrio. Pesquisas militares receberiam recursos imensos: foguetes, bombas, armas químicas, aviação, energia nuclear. O objetivo não seria melhorar a vida humana, seria ampliar o domínio.
Cientistas seriam pressionados a servir ao Estado. Alguns obedeceriam por medo, outros por ambição, outros porque já acreditavam na ideologia, e quando o conhecimento se separa da ética, ele pode se tornar uma das coisas mais perigosas do planeta. O resultado seria um mundo congelado em tensão. Impérios armados, povos escravizados, resistências clandestinas, fronteiras vigiadas, medo constante. Talvez existissem levantes, rebeliões, sabotagens, guerras internas, porque nenhum império construído sobre terror permanece estável para sempre, mas até ele cair. Quantas vidas seriam destruídas? Quantas culturas apagadas? Quantas gerações cresceriam sem conhecer liberdade? Esse é o verdadeiro pesadelo. Não apenas que Hitler pudesse ter vencido uma guerra, mas que, se tivesse vencido, milhões de pessoas teriam nascido em um mundo onde a crueldade seria ensinada como normal, onde a obediência seria chamada de virtude, onde a compaixão seria tratada como fraqueza, onde a verdade seria o que o Estado dissesse que era. E talvez a lição mais importante seja esta: o plano de Hitler para o mundo não era apenas conquistar territórios, era conquistar a realidade, fazer as pessoas aceitarem o inaceitável, fazer o horror parecer necessário, fazer a violência parecer ordem, fazer a liberdade parecer perigosa. E esse tipo de plano não começa com campos, tanques ou invasões. Começa com palavras, com propaganda, com medo, com pessoas comuns convencidas de que odiar alguém é a solução para seus problemas. Por isso esse cenário é tão perturbador, porque ele mostra que o mundo não precisa acabar em um único dia. Ele pode mudar aos poucos, um discurso de cada vez, uma mentira de cada vez, uma concessão de cada vez. Até que, quando você percebe, já está vivendo dentro do pesadelo. Se você quer continuar entendendo os momentos mais sombrios da história, os planos que quase mudaram o mundo e os perigos que ainda ecoam até hoje, inscreva-se no canal agora. Porque nos próximos vídeos você pode descobrir que algumas das maiores ameaças da humanidade nunca desaparecem completamente. Elas apenas esperam o momento certo para voltar.